quem se perdeu completamente é o juiz do trabalho, juiz federal do trabalho, né, Marcos Scalércio, professor conceituado do cursinho Damásio, que é um cursinho assim muito respeitado de preparação para a magistratura, de preparação para outros tipos de concurso, de preparação para o exame da OAB também, né? Também. Ele é professor em São Paulo, é juiz. Ele está acusado por 10 mulheres de assédio sexual, sendo 6 alunas, uma professora, uma funcionária, uma advogada. Situação complicada desse juiz, né? Sim, o crime de assédio sexual, ele exige alguns requisitos, o preenchimento de alguns requisitos. Um deles é a ascendência hierárquica. A funcionária do TRT, indiscutivelmente, está sobre a subordinação dele. Os demais, em algum momento, eles estavam sobre digamos, a subordinação, nem que seja sobre a ascendência dele, talvez um aluno, com certeza. Agora, o que mais me chocou é que não se tratou apenas de frases colocadas. Ele segundo a denúncia, ele tentou agarrar também uma outra funcionária, uma outra advogada, e aí realmente ele se torna indefensável. 1, 2, 3, 10, isso vai ser averiguado e a probabilidade da carreira dele de magistrado se encerrar é muito grande. Por quê? Porque no Brasil hoje em dia as coisas acontecem e nada é feito desde que não venha à tona. Nós sabemos disso, né? Mas no momento que elas vêm à tona, no momento que passam a instaurar um processo, ele vai responder pelo crime de assédio sexual perante a justiça e administrativamente pelo assédio. Então ele pode sofrer desde a pena de remoção, a pena de disponibilidade, uma censura, uma suspensão, mas como são 10, Paula, no momento em que ele é condenado pela primeira, essas penas vão se somando e eu entendo que ele pode sim perder o cargo. E o que se faz com uma carreira de um juiz, professor, consagrado, que aprova no seu curso do Damásio centenas e milhares de juízes e promotores? Ela vai sofrer o quê? Uma solução de continuidade. Eu temo muito pelo futuro desse rapaz por escolhas infelizes. Eu não tenho aquela... Eu não quero contemporizar, mas o que vai acontecer com esse rapaz daqui em diante é um ostracismo, porque ele vai se sentir isolado. Nesse momento não há quem defenda o indefensável, e além disso ele vai perder as aulas no Damásio, ele vai perder o cargo de magistrado e vai responder por crimes. Então, a situação dele é angustiante. Eu não sei como que ele vai lidar com isso. No caso dele, tem também o assédio virtual e estão os prints, né? As conversas foram gravadas. A defesa dele é muito difícil, né, André? Paulo, a gente tem visto alguns casos, né? Ontem ainda acompanhava o caso do vereador do Rio de Janeiro, né? Gabriel Monteiro, né? Gabriel, que teve aí, junto ao Conselho de Ética lá, dos vereadores no Rio de Janeiro, aí, o seu afastamento aí, declarado exatamente por assédio. A gente tem visto casos aí que a gente tem que rever. Não pode deixar nunca de ser denunciado, muito menos apurado, né? A questão do assédio, porque a gente tem visto caso toda semana. Isso é preocupante, porque basta a pessoa ter um cargo ali, como tivemos também recente denúncia do presidente da Caixa Econômica Federal, né? E depois daquela denúncia várias vieram. Então, quer dizer, a pessoa está num cargo, ela tem que tomar redobrada atenção. Esse é um exemplo que eu sempre dou ao meu filho. Quanto mais exposto você está, mais policiamento você tem que ter a sua pessoa. Às vezes até evitar uma certa brincadeira, às vezes evitar um simples fato de cometer um deslize. Então, isso para quem ocupa um cargo, para quem é um juiz, para quem é um promotor, para quem ocupa um cargo público, para quem é até empresário, a gente tem que ser modelo, né, para a sociedade, porque a sociedade se inspira em líderes, né, e as pessoas quando ocupam um cargo são líderes. Então, isso tem que ser aturado. Realmente vai ser muito difícil a defesa dele em razão da grande quantidade de denúncias, e eu aposto que vão vir mais, viu, Paulo? Porque depois que começam as primeiras, sempre surgem mais casos aí, mas isso tem que realmente ser apurado e principalmente não pode se deixar de fazer denúncia nunca. Nesse caso aí tem a Me Too Brasil, né, uma organização não governamental que procura ajudar mulheres que sofrem estupro ou esse tipo de assédio, né? Essas questões, quando são denunciadas, têm terminado mal para os agressores. É o caso do vereador no Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, é o caso do jogador Robinho dos Santos, exatamente, né? Que teve condenado na Itália, que teve a carreira abortada, né? A carreira interrompida em função da condenação, embora não corra o risco de prisão, porque não há extradição
de cidadão brasileiro para a Itália, mas não pode sair mais do país. É o caso também, como você lembrou bem, do presidente da Caixa Econômica Federal. São muitos casos, né? E esse juiz do trabalho parece estar bem enrolado com essas denúncias, está numa situação bem difícil esse juiz do trabalho.